Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo, principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento. Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério. Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish. Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado. Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto,
acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos, a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real. Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma. Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez. Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica. A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento,
Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro. Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência. Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas. Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação, mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo.
principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento. Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério. Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish. Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado. Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto, acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos, a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real.
Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma. Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez. Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica. A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento, Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro.
Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência. Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas. Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação, mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo, principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento.
Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério. Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish. Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado. Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto, acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos, a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real. Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma.
Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez. Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica. A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento, Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro. Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência.
Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas. Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação, mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo, principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento. Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério.
Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish. Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado. Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto, acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos: a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real. Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma. Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar.
Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez. Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica. A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento, Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro. Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência. Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente.
Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas. Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação, mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo, principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento. Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério. Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish.
Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado. Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto, acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos, a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real. Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma. Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez.
Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica. A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento, Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro. Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência. Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas.
Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação, mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Ted trabalha em uma loja de churrasqueiras de luxo dentro de um shopping. Ele é um vendedor talentoso, fala bem, sabe convencer as pessoas e consegue fechar negócios caros. Para quem olha de fora, parece que ele está vivendo muito bem. Ele tem um carro bonito, está namorando uma mulher bem-sucedida e mantém a imagem de que tudo está sob controle. Só que existe um detalhe importante que Ted esconde de praticamente todo mundo. Ele nunca terminou o ensino médio. Quando era mais novo, Ted tinha muita dificuldade na escola. Provas eram um pesadelo, principalmente as de matemática e leitura. Ele acabava se atrapalhando com números, textos longos e pressão. Em vez de enfrentar o problema, ele simplesmente desistiu da escola. Desde então, passou a sobreviver usando sua lábia e improviso. Mesmo assim, ele construiu uma vida relativamente confortável. Sua namorada acredita que ele é um empresário bem-sucedido e está prestes a abrir sua própria loja. Ted alimenta essa mentira porque tem medo de parecer fracassado. Tudo começa a mudar numa noite aparentemente normal de trabalho. Ted decide preparar uma surpresa romântica para a namorada dentro da loja. Ele enche o lugar com velas e tenta criar um clima perfeito para pedi-la a casamento. Só que o plano dá terrivelmente errado. Sem perceber, ele acaba provocando um acidente envolvendo um botijão de gás e fogo. Em poucos segundos, a situação foge do controle e a loja inteira explode. O resultado é catastrófico. Ted perde o emprego imediatamente e ainda sai do local completamente humilhado. De uma hora para outra, toda a vida confortável que parecia ter construído desmorona. Sem emprego, sem perspectiva, Ted começa a entrar em desespero. Ele precisa de dinheiro rápido para manter as aparências diante da namorada e continuar fingindo que sua vida está indo bem. É então que ele procura a ajuda de um velho amigo, Marvin, que trabalha em uma empresa financeira. Marvin consegue arranjar uma possível vaga para Ted, mas existe um problema sério. Para conseguir o emprego, é obrigatório ter diploma do ensino médio. Esse detalhe destrói o plano de Ted. Ele não tem diploma e isso significa que não pode sequer se candidatar ao cargo. Sem muitas opções, Marvin sugere uma alternativa: fazer o supletivo para adultos e conseguir o certificado equivalente ao ensino médio. A ideia parece absurda para Ted no começo. Voltar para a escola depois de adulto é a última coisa que ele quer. Mesmo assim, a necessidade fala mais alto. Sem emprego, sem dinheiro e sem outra saída, Ted decide se matricular nas aulas noturnas de uma escola onde adultos tentam recuperar os estudos que abandonaram no passado. É aí que ele conhece a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish. Carrie é exatamente o tipo de professora que não aceita desculpas. Ela é rígida, direta e não tem paciência para alunos que tentam enrolar. Logo no primeiro encontro, Ted tenta usar seu charme e suas jepadas para escapar das responsabilidades, mas Carrie percebe imediatamente o tipo de aluno que ele é. Ela deixa bem claro que ali ninguém vai conseguir o diploma sem esforço real. Além de enfrentar a professora durona, Ted precisa lidar com seus novos colegas de classe, um grupo bem diferente de pessoas, cada uma com sua própria história e motivo para ter voltado a estudar. Tem gente ali tentando mudar de vida, outros querendo melhores empregos e alguns simplesmente tentando provar para si mesmos que são capazes. Para Ted, porém, tudo é muito mais complicado.
Ele precisa esconder de sua namorada que voltou para a escola, evitar que seus antigos colegas descubram sua situação e, ao mesmo tempo, tentar aprender conteúdos que ele nunca conseguiu entender direito. A primeira aula já deixa claro que o desafio será enorme. Matemática parece outra língua para ele. Leitura exige mais concentração do que está acostumado, e a pressão de finalmente enfrentar suas próprias limitações começa a pesar. Pela primeira vez na vida, Ted não pode simplesmente escapar usando conversa fiada. Ele vai ter que estudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira jornada da história. Um homem adulto, acostumado a improvisar a vida inteira, sendo forçado a enfrentar algo que evitou durante anos, a educação. A partir daqui, cada aula, cada prova e cada situação embaraçosa vai empurrar Ted para um confronto direto com seus próprios medos, inseguranças e o passado que ele tentou esconder por tanto tempo. E isso é só o começo do caos que ainda está por vir na vida dele. Logo nas primeiras aulas, a professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, mostra que aquela sala não é um lugar para brincadeiras. Carrie é extremamente exigente e tem uma personalidade forte. Ela acredita que todos ali podem mudar de vida através da educação, mas também deixa claro que ninguém vai conseguir isso sem esforço real. Ted, interpretado por Kevin Hart, tenta fazer o que sempre fez na vida: usar humor, charme e improviso para escapar das dificuldades. Só que ali as coisas funcionam de maneira diferente. A professora não se deixa enganar e percebe rapidamente que Ted está tentando evitar estudar. Enquanto isso, o grupo de colegas da classe começa a ganhar destaque. Cada um deles tem uma história diferente que explica por que acabaram naquela sala de aula para adultos. Alguns largaram a escola por dificuldades financeiras, outros por problemas familiares, e alguns simplesmente nunca tiveram oportunidade de terminar os estudos. Entre os colegas, Ted encontra pessoas completamente diferentes dele, mas que aos poucos acabam formando uma espécie de grupo improvável. No começo, ele não leva ninguém muito a sério e acha que aquilo tudo é apenas uma etapa rápida antes de conseguir o diploma. Só que a realidade bate forte quando começam os primeiros exercícios e provas. Ted percebe que tem muita dificuldade com leitura, interpretação e principalmente matemática. Aquilo que ele sempre evitou na juventude agora volta com ainda mais força. As tarefas parecem impossíveis para ele. Enquanto os outros alunos conseguem acompanhar minimamente o conteúdo, Ted se sente completamente perdido. É como se todos estivessem falando uma língua que ele não entende. Mesmo assim, ele continua tentando esconder suas dificuldades. Fora da escola, ele mantém a mentira para a namorada de que está trabalhando e planejando abrir um novo negócio. Ele não quer que ela descubra que, na verdade, está frequentando aulas para terminar o ensino médio. Essa mentira começa a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. Ted precisa inventar desculpas para explicar por que está sempre ocupado à noite e por que ainda não tem dinheiro entrando. Ao mesmo tempo, a professora Carrie começa a desconfiar de algo mais sério nas dificuldades de Ted. Ela percebe que não é apenas preguiça ou falta de interesse, há algo diferente na maneira como ele processa as informações. Em várias atividades, Ted simplesmente trava. Palavras parecem se misturar, números ficam confusos e ele demora muito mais tempo que os outros alunos para entender coisas básicas. Carrie começa a pressioná-lo mais, não para humilhá-lo, mas porque acredita que ele está se sabotando. Ela insiste que Ted precisa encarar seus problemas de frente, em vez de fugir deles, como sempre fez. Enquanto isso, os colegas de classe também começam a perceber que Ted não é tão confiante quanto aparenta ser. Aos poucos, surgem momentos de companheirismo entre eles. Apesar das diferenças, todos ali estão tentando superar algo do passado. Mesmo com essas pequenas conexões, Ted continua lutando contra si mesmo. O medo de falhar novamente é enorme. Para ele, a escola sempre foi um lugar onde se sentia burro e incapaz. Agora, adulto, esse sentimento volta ainda mais forte. A pressão aumenta quando se aproxima um teste importante que pode determinar se os alunos realmente estão preparados para seguir no curso. Para Ted, aquilo parece uma montanha impossível de escalar. Ele tenta estudar, tenta se concentrar, mas quanto mais tenta, mais frustrado fica.
A sensação de que talvez nunca consiga aprender aquilo começa a dominar sua mente. É nesse momento que a história começa a revelar algo mais profundo sobre Ted. Talvez o problema dele nunca tenha sido falta de esforço, mas sim uma dificuldade de aprendizagem que nunca foi identificada quando ele era jovem. Essa descoberta começa a mudar a forma como a professora Carrie enxerga Ted e também como ele começa a enxergar a si mesmo. Mas antes que ele consiga realmente lidar com isso, várias confusões, mentiras e situações engraçadas ainda vão complicar muito mais a vida dele. E a jornada para conseguir aquele diploma está longe de ficar mais fácil. Até aquele momento, Ted ainda tentava manter a imagem de que era um cara confiante que conseguia resolver qualquer problema com conversa e improviso. Mas a escola acabou expondo algo que ele passou a vida inteira tentando esconder: suas dificuldades reais de aprendizagem. A professora Carrie, interpretada por Tiffany Haddish, finalmente confronta Ted de forma mais direta. Depois de observar como ele se comporta nas aulas e nas provas, ela sugere que ele faça um teste para verificar se possui algum tipo de dificuldade de aprendizagem que nunca foi diagnosticada. No começo, Ted fica irritado e tenta negar. Para ele, admitir algo assim parece confirmar todos os medos que carregou desde adolescente. O medo de ser considerado incapaz ou burro. Durante anos, fugir da escola foi a forma que ele encontrou para evitar enfrentar esse sentimento. Mesmo assim, pressionado pela professora e pela própria frustração, ele aceita fazer a avaliação. O resultado confirma o que Carrie suspeitava. Ted tem dislexia, um distúrbio que dificulta a leitura, interpretação de texto e organização de informações. Isso explica por que ele sempre teve tanta dificuldade na escola. Essa descoberta muda completamente a forma como Ted enxerga seu passado. Ele percebe que talvez não tenha sido preguiça ou falta de inteligência, mas sim um problema que nunca foi tratado. Pela primeira vez na vida, ele começa a entender por que tudo sempre pareceu mais difícil para ele do que para os outros. Mas a revelação também traz outra consequência. Ted percebe que, mesmo sabendo disso agora, ele ainda precisa estudar e se esforçar para conseguir o diploma. Enquanto tenta lidar com essa nova realidade, as mentiras que ele vinha contando começam a desmoronar. Sua namorada finalmente descobre que ele não é um empresário prestes a abrir um negócio, mas sim um homem tentando terminar o ensino médio em aulas noturnas. A reação dela é de choque e decepção. Mais do que o fato de ele estar estudando, o problema é a mentira que ele manteve por tanto tempo. Esse momento é um dos mais difíceis para Ted, porque ele percebe que passou anos construindo uma vida baseada em aparências. Agora, tudo está sendo desmontado. Sem emprego, com problemas pessoais e ainda enfrentando a pressão dos estudos, Ted chega a pensar em desistir novamente. Só que dessa vez as coisas são diferentes. Os colegas da turma, que também enfrentam suas próprias dificuldades, começam a apoiá-lo. Cada um deles tem uma história de superação e todos entendem o quanto é difícil voltar a estudar depois de adulto. A própria professora Carrie, apesar do jeito durão, também demonstra que acredita no potencial dele. Ela insiste que Ted é capaz de aprender, apenas precisa encontrar a maneira certa. Com esse apoio, Ted decide tentar mais uma vez. Ele começa a estudar de verdade, algo que nunca tinha feito seriamente antes. O processo é lento e cheio de erros, mas pela primeira vez ele realmente está tentando enfrentar suas limitações em vez de fugir delas. Quando chega o momento do exame final que pode garantir o diploma equivalente ao ensino médio, a tensão é enorme. Para Ted, aquela prova representa muito mais do que um papel. É a chance de provar para si mesmo que ele não é definido pelas dificuldades que enfrentou no passado. Durante o exame, várias coisas passam pela cabeça dele. As humilhações da adolescência, as mentiras que contou, o medo constante de fracassar, mas também aparecem as pessoas que acreditaram nele e o ajudaram a chegar até ali. Independentemente do resultado, Ted já mudou muito em relação ao homem que começou essa jornada. Ele deixou de ser apenas o cara que tenta resolver tudo na base da conversa e finalmente começou a enfrentar seus próprios desafios. E é justamente essa transformação,
mais do que o diploma em si, que se torna a verdadeira vitória na história de Ted. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.